Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa última live do ciclo de socialização do PIB de Educação Física do IF Sul de Minas, edição de 2026. O nosso ciclo de socialização tem por objetivo compartilhar as ações desenvolvidas pelos bolsistas durante as intervenções no ano de 2025, e hoje nós encerramos com o último grupo de Monte Belo, que vai fazer uma explanação sobre o tema Explorando o Mundo pelo Brincar, que vai tratar da interculturalidade com os alunos do ensino fundamental anos finais. A exposição vai ser realizada pela Karen, pela Emily, pela Andrea e pelo Stefano. Eles vão deixar uma apresentação gravada, porque dos 4 bolsistas, 3 já são formados e estão atuando na escola e em outros lugares. Então, por essa razão, a gente não vai fazer a live no momento online. Daqui um pouquinho eu vou passar a apresentação para vocês, mas antes queria reforçar algumas questões referentes ao nosso ciclo de socialização. A primeira delas é que o evento conta com a emissão de certificado para os participantes. A gente solicita que vocês preencham o formulário que está aqui na descrição do vídeo. Nesse formulário a gente solicita também que vocês anexem um resumo de até 3 parágrafos sobre o que foi discutido nas lives. E o formulário de participação das lives realizadas anteriormente está na descrição de cada vídeo. Então, a primeira live contou com uma explanação minha sobre o Mapa ProF e a construção de materiais didáticos no PIBID. A segunda exposição foi realizada pelos bolsistas do núcleo de Juruáia, que falaram um pouquinho sobre o processo de construção do planejamento da intervenção denominada LUDOS Operação Resgate. Na terceira live, os outros bolsistas do mesmo núcleo fizeram uma explanação acerca do processo de intervenção desse projeto. Na quarta live, os meninos do grupo de Muzambinho fizeram uma explanação acerca da intervenção que foi desenvolvida com conteúdo atletismo, com os anos iniciais do ensino fundamental. E na semana passada, o primeiro grupo de Monte Belo fez uma explanação acerca do tema inclusão nas aulas de educação física com alunos do ensino fundamental anos finais. Então, vou passar a live para vocês agora, a apresentação dos meninos, e aí, no final da explanação, eu retorno para fazer o fechamento da live. Uma boa live a todos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje, ele foi construído por mim, Andrea, pela Emily, pela Karen, pelo Stefano, com um auxílio muito grande do bolsista do GProfef, Luiz Felipe, com auxílio também da nossa professora supervisora Paula e do Arnaldo. Esse trabalho ele é intitulado de Explorando o Mundo pelo Brincar. Então a gente fez a construção de um e-book que foi o resultado de tudo que a gente fez ao longo de um semestre dentro do PIBID, onde ali estão depositadas todas as nossas vivências, todas as nossas experiências e tudo que a gente adquiriu dentro desse semestre no PIBID. E de onde que surgiu essa ideia de explorar o mundo pelo brincar? A partir da observação que a gente fez quando a gente começou no PIBID, tem todas as fases do estágio, que primeiro você faz a observação, depois você faz o auxílio docência, depois você realiza a docência em si. Durante a observação, a gente viu que o repertório das crianças lá de Monte Belo, que no caso eram crianças do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, era muito, muito pequeno. Você perguntava para eles: o que vocês gostam de brincar? O que vocês sabem brincar? O que vocês gostam de jogar? E eles só tinham 2 respostas. Você podia perguntar, instigar de todas as maneiras possíveis e só saía 2 palavras: futebol e queimada. E a gente sabe que a educação física é um campo muito amplo e que vai muito, muito além de futebol e queimada. Então, a partir do que a gente começou a ver ali que eles realmente não conheciam muitos jogos e brincadeiras, que eles tinham um repertório realmente muito pequeno, a gente viu essa necessidade de trazer para eles, inseri-los de alguma forma na realidade da educação física como uma área, um campo transformador dentro da educação, Então, a partir dessa observação, primeiro a gente pensou, vamos trazer para eles jogos e brincadeiras diferentes, vamos apresentar para eles um novo mundo, que para eles parecia uma coisa muito distante. Só que aí a gente foi mais longe ainda e a gente pensou, por que não trazer jogos e brincadeiras do mundo inteiro? E foi aí que a gente teve essa ideia e a gente começou a se apropriar do conteúdo, começou a procurar muitos materiais, começou a estudar, a gente debateu muito entre si. E aí a gente entrou num consenso de explorar o mundo pelo brincar através de jogos e brincadeiras. Outro ponto muito central dessa nossa intervenção, que a gente observou,
que tinham alguns alunos que eles não participavam das aulas de educação física, inclusive tinha uma aluna do 9º ano que ela nunca havia participado das aulas de educação física, ela mesma fez esse relato para nós, e durante a nossa intervenção do Explorando o Mundo pelo Brincar, da nossa volta ao mundo, ela participou de todas as aulas, então isso para nós foi uma coisa de louco, assim mesmo, uma sensação muito gostosa, uma sensação de dever cumprido, sabe? E aí, a partir do que a gente percebeu que a menina nunca tinha participado das aulas de educação física, e nas nossas aulas ela ficava super engajada, brincava com todo mundo, tipo assim, ela gostava, tava nítido na cara dela que ela tava gostando. A gente queria mostrar isso de alguma forma, e aí foi que a gente teve a ideia da criação do e-book, onde no nosso e-book, a gente fez um e-book narrado, né, que a seguir a Karen vai explicar um pouquinho melhor, mas ela é a cara do nosso e-book, então ela é a personagem principal, ela narra o e-book todo. Então foi ali que a gente viu uma oportunidade de mostrar, de contar um pouquinho, de uma maneira breve, a história dessa menina dentro das aulas de educação física. Então, o nosso maior objetivo foi trazer o brincar como uma ferramenta realmente de aprendizagem. Mostrar para eles que brincar vai muito além do que realmente só brincar a palavra básica, que dá para aprender muita coisa brincando. Então, a gente trouxe o brincar como uma ferramenta de inclusão, de socialização, e principalmente de pertencimento, porque a gente viu que os alunos eles se sentiam muito pertencentes conhecendo as brincadeiras, eles conseguiam associar também com algumas outras brincadeiras do Brasil. Então, a partir de todas as brincadeiras que a gente apresentava para eles, a gente sempre perguntava para eles: vocês acham que ela se associa com alguma brincadeira aqui da nossa cultura? E eles acabavam respondendo em várias vezes que sim, e comparavam com outras brincadeiras. Então, a nossa pergunta anterior, do começo da observação, em que a gente perguntava para eles quais brincadeiras que eles conheciam e eles só sabiam responder futebol e queimada, isso foi despertando um quê neles de que eles conheciam muito mais, muito além, né, do futebol e da queimada, que não era só isso, mas que eu acho que é tão, assim, tão quadrado no futebol e na queimada que a mente deles acaba achando que é só isso, e que se eles responderem uma outra coisa, eles não vão ser levados assim tão a sério. Então, o nosso objetivo ele foi cumprido com sucesso, e agora eu passo a bola para minha amiga Karen para ela falar um pouquinho melhor e mais detalhadamente sobre o e-book em si. Pessoal, boa noite. Como a Deia já disse, o meu nome é Karen e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi a construção, o desenvolvimento e a organização do nosso e-book. Bom, o e-book ele já se inicia ali, né, com uma foto de capa, onde apresenta elementos visuais relacionados à temática de Volta ao Mundo sobre o olhar de uma aluna. E aí, logo em seguida, a gente já faz a apresentação dos integrantes do grupo e logo depois a apresentação dos nossos avatares e também do avatar ali da personagem principal, que é a Vivi. E aí, nesse sentido, a gente opta por ilustrar o e-book com avatares, né, que foi criado com o auxílio de inteligência artificial, para deixar esse material assim, mais atrativo para os leitores e também aproximar dos personagens, para ter uma experiência assim, visual melhor ao longo da leitura, para não ficar muito só aquela coisa relacionada a texto. O e-book, então, ele apresenta textos, imagens, balões com falas, áudios, para narrar aí a experiência dos alunos e também dos professores ao longo do semestre. E aqui também aproveito para explicar melhor para vocês a nossa lógica pedagógica, como que foi a estruturação assim das nossas aulas. Bom, na primeira aula, então, a gente buscou fazer um mapeamento, né, para conhecer melhor os alunos e ver quais jogos e brincadeiras que faziam parte do dia a dia deles, seja ali na escola ou sejam em casa. Na segunda aula, a gente trabalhou no formato de estação, então, trazendo as atividades que eles sugeriram lá no mapeamento. Então, a gente escolheu 4 dessas, que foi peteca, pular corda, uno e amarelinha. E na terceira aula, então, a gente desenvolveu jogos cooperativos para fortalecer a integração, a colaboração e também o trabalho em equipe entre eles, porque quando a gente fosse trazer as nossas atividades do continente, era muito importante que eles já tivessem esse vínculo e essa vivência, né, do trabalho em equipe. E aí na quarta aula, que no caso para mim foi assim uma das mais legais, que tem como título, né, Volta ao Mundo,
Nessa aula nós desenvolvemos um tabuleiro, né, que foi impresso em 9 folhas sulfites e ele tinha 100 casas, ou seja, ia de 1 a 100, e o objetivo era percorrer aí esse tabuleiro. Os alunos foram então divididos em 2 grupos, cada grupo tinha um dado grande e cada uma dessas casas então correspondia a um país dos mais diferentes continentes. E eles então tinham como objetivo encontrar aí espalhado pela quadra o país que correspondia à casa onde eles estavam. Na quinta aula, os alunos então, nós levamos alguns materiais ainda em grupo, né, para que eles pudessem criar brincadeiras, né, utilizando esses materiais e todos pudessem experimentar as brincadeiras criadas aí pelos grupos. Nessa aula também, na quinta aula, a gente trouxe uma roleta dos continentes, que é uma roleta onde tinha todos os continentes, e a gente desenvolveu ela através de um site, e a gente sorteava, né, então ao final assim, de cada aula, o continente que seria trabalhado na próxima aula. E aí, nesse sentido, a gente então tinha um planejamento geral, mas cada sala vivenciou essa volta ao mundo de acordo com o que a roleta sorteava. E aí os alunos mesmo iam sorteando. No que diz respeito aos continentes, nós buscamos jogos e brincadeiras em alguns livros e também na íntegra. E aí a gente às vezes encontrava de alguma região ou de algum país específico e a gente buscou trazer então para as nossas aulas. No que se refere então ao livro, a gente organizou algumas capas, né, ali com variação de cor para que o leitor pudesse entender que estava mudando ali de continente, né? E a gente buscou também trazer alguns elementos culturais, né, para essas capas e também ali nos jogos e brincadeiras. Nas aulas 12 e 13, a gente trabalhou com criação também e também um momento ali de avaliação. Na aula 12, os alunos então puderam criar, né, jogos e brincadeiras sem o uso de material nesse caso, depois de já ter passado ali pelos continentes, pelos jogos e brincadeiras dos continentes, depois também de ter experimentado algumas que eles mesmos tinham trago, né? Foi o momento então de criar jogos e brincadeiras sem materiais. E na 13ª aula, então, né, eles puderam construir um brinquedo para depois que eles pudessem brincar juntos ali. Então, através de materiais recicláveis, eles criaram alguns brinquedos. Foi também uma aula assim, sensacional, foi muito legal ver a participação deles. E por fim, ali para finalizar o nosso e-book, então, a gente traz algumas informações para os professores que, caso queiram, né, ter acesso a esse e-book, e também a gente disponibiliza o nosso planejamento para que eles possam entender melhor, né, como que foi o passo a passo de cada uma dessas aulas, né? A gente deixa ali também o nosso agradecimento e também o nosso contato. Para deixar o nosso e-book mais dinâmico e também mais interessante, né, para quem visita ele, nós utilizamos de diferentes linguagens. Então, nós utilizamos da linguagem verbal escrita, através aí das falas, nos balões, das explicações. Utilizamos também da linguagem verbal oral, porque a cada página ali a gente tinha uma explicação oral do que tinha acontecido, um relato da Vivi, né, narrado aí pela Deia, que direcionava através de um link para o Spotify, onde ela relatava as suas vivências. Além disso, também a gente tem a linguagem visual, né, através das imagens, e a gente traz aí essa imagem de Polaroid, né, para simbolizar um álbum aí de viagem. E também uma curiosidade é que essas imagens, né, que foram geradas aí pela inteligência artificial, elas foram feitas a partir de imagens reais, né, que a gente utilizou no nosso diário de campo, e aí ela foi transformando aí nessas imagens para a gente poder colocar no nosso e-book. E além disso também a gente tem ali, né, a figura do passaporte, onde os alunos iam, né, recebendo aí um carimbo dos continentes onde eles já haviam passado. Além disso também a gente tem a linguagem audiovisual, né, que mistura o som e as imagens, que no caso é um vídeo, né, autoral que a gente fez, ensinando como que joga a peteca, a amarelinha, pula corda e joga o Uno.
E além disso também a gente tem a linguagem digital integrativa, onde a gente disponibiliza também através de um link, um site, onde pode se jogar ali, né, o jogo dos continentes, onde tem o objetivo de conhecer, né, reconhecer ali onde fica cada um, né, dos continentes, e a linguagem icônica também, né, simbólica, que são as coisas que representam. A gente utilizou ali também imagens que representam essa viagem, por exemplo, alguns emojis. Além disso, a gente tem QR Codes, links, tudo isso para deixar mais dinâmico aí e mais interativo com os nossos leitores. Nesse sentido, então, eu termino aqui, né, de explicar para vocês como que foi a organização e a estruturação desse e-book. E nesse momento a Emily vai explicar melhor para vocês como que foi a vivência na prática lá na escola. Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Emily, fiz parte desse projeto muito bacana, desenvolvido ano passado, no ano de 2025. E agora eu estou muito honrada de poder contribuir e compartilhar com vocês um pouco das experiências que a gente vivenciou nesse projeto. Agora minha fala é breve no sentido de trazer para vocês como que foi a participação dos alunos, como que eles vivenciaram. Vou destacar algumas atividades pontuais que eu acho que vale a pena passar para vocês, que deu muito certo. Vou falar do que não deu certo também, porque nem tudo saiu como planejamos, mas eu queria destacar também como que foi o aprendizado que a gente construiu ao longo dessa trajetória, que para mim, particularmente, eu vou levar para o resto da vida. Eu gosto de começar a contar desse projeto falando que as atividades que a gente desenvolveu para os alunos, ela foi desenvolvida com muito cuidado e, para além do cuidado, com muito carinho. Porque quando a gente entrou na fase de observação, ou seja, a gente acompanhava a professora, a Paula, a gente assistia às aulas dela antes de ter qualquer interferência. A gente percebeu que nem todos os alunos participavam ativamente das aulas. Muitos deles até preferia fazer anotações durante as aulas ao invés de participar, porque uns alegavam que não gostava das aulas, outros por pura preguiça falavam: ai tia, oi dona, hoje eu tô com muita preguiça, não quero. Ou tá muito calor, tá muito frio, hoje eu não tô afim. Então assim, eles tinham sempre um repertório muito grande de desculpas para não participar. E a gente teve relatos também de alguns alunos que falou: eu nunca nem participei da aula de educação física, eu só fico sentado mesmo. Então, quando a gente deparou com esse desafio, a gente pensou: poxa, a gente vai ter que construir um trabalho bem bacana, bem legal, para que eles tenham vontade de participar. Então, como a Karen mencionou, nas primeiras aulas a gente fez um mapeamento. Então, assim, perguntou o que eles brincavam na infância, o que eles mais gostavam, o que eles não gostavam. E aí a gente usou isso na nossa primeira aula. Então, a gente teve pique-pega, pique-gelo, queimada rei e rainha, que era da cultura deles, pique-esconde, a gente brincou de pique-esconde na escola. Então, isso foi o que aproximou as nossas aulas deles. Pronto. Daí para frente, a gente já tinha conquistado mais da metade da turma. E aí, nas próximas aulas, que aí a gente começou com os jogos de estações, que a gente trouxe Uno, peteca, pular corda e amarelinha, eles já estavam todos soltos. Todos eles queriam participar. Então, o formato das nossas aulas foi justamente para que a gente conseguisse capturar todos eles. Então, aí para frente, a gente vivenciou várias aulas super legais, que deu super certo. A gente conseguiu atingir o objetivo inicial, que era atingir 100% da população, 100% dos nossos alunos. Então, a gente tinha o engajamento de todos eles. Todos participaram ativamente, não tinha mais esse negócio de sentar e anotar, eles estavam todos vivenciando todas as práticas. E quase no finalzinho do nosso processo, nas últimas aulas, a gente encontrou outro desafio, que foi uma sala, a parte dos meninos, simplesmente chegou em um belo dia e falou: hoje a gente não quer ir para a quadra, a gente não vai participar, a gente vai ficar na sala. E aí a nossa orientadora, a Paula, falou: nossa, isso nunca aconteceu. Tipo, antes eles não queriam participar, mas eles iam e ficavam ao redor da quadra.
Agora, de não querer participar, de não ir para a quadra, nunca tinha acontecido. A gente falou, não tem problema, a gente tinha preparado algumas parte teórica, então a gente levou a parte teórica para eles copiar e as explicações. A Paula, que era responsável, ficava com eles, né, com os meninos, fazendo a parte teórica, eles ficaram copiando, e as meninas, e alguns poucos meninos, vivenciaram as partes das brincadeiras, dos jogos na quadra com a gente. Então esse foi um desafio que a gente encontrou logo no final do nosso processo, não estávamos esperando por isso. Não sei o que levou a eles a tal coisa, mas não foram todas as aulas. Depois de 1 ou 2 aulas que eles ficaram na sala, eles retornaram para a quadra, continuaram o processo, mas foi um desafio que a gente encontrou também. E agora falando um pouquinho de como que tudo isso foi pra gente, porque nós participantes, né, eu, o Tefo, a Deia, a Karen, foi um processo muito gostoso. O Luiz foi um parceiraço nosso. Quando a gente tinha dúvidas, as ideias, a gente sentou para estudar muito todo o processo. Ele foi uma pessoa que eu gostaria de falar para vocês que fez toda a diferença no nosso processo. Sem ele, eu acho que nosso processo de aprendizado teria sido outro. E a experiência como um todo foi muito enriquecedora, tanto para mim como para todos nós. Desde o início a gente quis que essas aulas fossem contribuir com os alunos, mas a gente não imaginava que fosse contribuir tanto para nós. Então, ao longo desse caminho a gente enfrentou esses desafios que eu falei para vocês, a gente precisou adaptar várias coisas. Os materiais que a gente tinha eram muito, muito, muito escassos, então a gente levava os materiais dos secais da nossa faculdade, separávamos os materiais dias antes, levávamos até Monte Belo, que era a cidade que a gente trabalhou. Então foram N desafios, teve esse desafio no final com essa sala, mas eu acho que todas essas dificuldades também participou no nosso processo de aprendizado. Foi bom também ter dado errado, porque agora nós todos já quase formados, quando a gente vivenciar de novo esse desafio, eu acho que o PIBID mostrou pra gente que tem soluções, tem por onde a gente correr. Agora eu tenho certeza que eu sou uma profissional muito, muito melhor graças a ele. E o trabalho transformou esse e-book lindo, maravilhoso, que eu tenho orgulho de falar que foi um trabalho muito, 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 muito difícil, mas que se tornou um trabalho muito vistoso, muito bonito. Eu acho que vai contribuir com vários profissionais que querem, que gostaram do processo, que agora vocês estão ouvindo como que foi. Vocês têm acesso ao e-book também e consegue lá, as aulas estão todas nos links. Tem uma experiência de como que um aluno, que é a nossa Vivi, já foi mencionada aí, como que foi a visão dela diante das nossas aulas. E sem dúvida acompanhar essa troca de experiências, observar esses alunos, respeitando as diferenças de todos os alunos, respeitando as diferenças nossas com eles, e o trabalho em equipe construiu memória, para mim, completamente significativas. Eu vou levar para todo sempre. Foi uma vivência muito marcante, repleta de aprendizado. Eu poderia ficar aqui falando horas como que isso foi benéfico para todos nós e que a gente vai levar para sempre. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Stefano, também integrante do grupo, e agora eu fiquei responsável por compartilhar um pouco dos nossos principais resultados obtidos, né, ao longo dessa nossa experiência, assim também como relatar um pouquinho dos desafios encontrados durante o percurso, né, discutir também as contribuições que esse trabalho pode oferecer tanto para os estudantes, né, quanto para os professores de educação física também, não só de educação física, né, como vocês puderam acompanhar. E, bom, durante o desenvolvimento desse projeto, né, buscamos apresentar para os alunos diferentes jogos e brincadeiras de diferentes origens, né, de todos os continentes do mundo, e tentando, assim, promover essa vivência corporal, né, não só essa vivência corporal, mas também a compreensão de diversas culturas presentes na nossa sociedade, né, de uma maneira mais
globalizada. E um dos principais aspectos, né, um dos aspectos mais importantes do trabalho nesse projeto foi a interculturalidade, né? Então, assim, ao conhecer e experimentar brincadeiras de diferentes povos e diferentes regiões do planeta, os estudantes tiveram essa oportunidade de ampliar a visão do mundo, né? Assim como compreender a diversidade cultural que existe e desenvolver esse respeito às diferenças. Até quando a gente estava organizando o nosso planejamento, algumas brincadeiras e alguns jogos eram muito parecidos com o que a gente já tinha aqui culturalmente no Brasil, né? Então isso foi muito legal também, deles identificarem essas semelhanças de jogos de outros lugares que tem uma conexão com jogos e brincadeiras tradicionais já aqui do Brasil, né? Então, mais do que participar das aulas, brincar e jogar, eles puderam refletir sobre essas características, né, históricas, sociais e culturais presentes em cada prática estudada, né? Então, nesse sentido, o nosso projeto ele demonstrou, né, essa importância da interdisciplinaridade, né, de uma aproximação da educação física com outras áreas, nesse caso, no nosso caso aqui, mais aproximado da geografia, da história, né? Então isso possibilitou a gente contextualizar cada atividade que a gente passou, né, por cada continente que a gente passou com os alunos, o espaço geográfico, o momento histórico, algumas curiosidades, né? Então isso foi importante para que eles aprendessem não só os jogos e as brincadeiras, mas também como entender o porquê daquelas práticas, como elas surgiram, em que contexto elas surgiram e quais foram os principais significados que elas traziam, né, e que elas trazem, que elas carregam até os dias atuais, independente da área que esteja ainda, né. Então, a gente acredita que esse trabalho pode contribuir de maneira significativa nessa aprendizagem mais ampla, mais contextualizada dos objetos de estudo, dos conteúdos da educação física, né? Então, acredito que sejam resultados positivos, né? E o que chamou a atenção também durante a execução, né, desse projeto foi a participação de alunos que não tinham uma participação efetiva, que apresentavam normalmente pouca adesão às aulas de educação física, né? Então, assim, em diversos momentos a gente conseguiu perceber um maior envolvimento, um maior interesse, assim, até disposição de alguns alunos que não participavam quando os temas eram outros, né, como esportes, uma aula mais voltada às técnicas do esporte. Isso fez com que esses alunos pudessem participar mais das nossas aulas. E acho que isso ficou claro com os resultados que a gente obteve de maneira física, né, como alguns desenhos que eles produziram, também dos cartazes que eles confeccionaram e também na participação, né, dos jogos pedagógicos que a gente trouxe, como a cruzadinha e também o outro de localizar os países, que foi uma atividade com muita adesão também. Todos participaram e foi bem interessante durante esse processo, né, no Ensino Fundamental 2. Então, por ser um projeto que ocorreu também no Ensino Fundamental 2, tratando de jogos e brincadeiras, né, então, geralmente a gente tende a pensar que esse é um conteúdo para crianças menores, né, para crianças mais novas, mas essa experiência ela mostrou que os jogos também são ferramentas, os jogos e as brincadeiras também são ferramentas pedagógicas muito importantes na construção dos adolescentes também, né? Assim, sempre que planejados com clareza e com objetivos bem definidos, né, a gente consegue extrair essa participação deles, né? Extrair não é a palavra correta, mas acho que dá um contexto. E pensando, né, em como a gente poderia continuar esse trabalho, a produção do e-book foi
foi uma experiência muito interessante de desenvolver, porque a nossa expectativa é que esse material ele possa ser utilizado de maneira acessível, um recurso acessível tanto para professores quanto para alunos, né? Ele pode funcionar para os professores como uma forma de consulta, de planejamento, para produção de planejamento de outras aulas, de novas possibilidades, assim como os estudantes também, né? Os alunos também podem utilizar esse e-book para consulta sobre os conhecimentos e para revisão de alguma aula, algum conteúdo que ele precise no decorrer da vida acadêmica, né? Então, fica evidente como esse produto foi um bom produto, né? Ao final, possibilitou, assim, uma forma diferente, né? Pelo formato digital, foi possível a gente ter aí outras possibilidades de interação com som, com redirecionamento para o plano de aula. Isso é facilidades que acho que podem auxiliar na execução novamente desse projeto, né? Então, além disso, né, outras contribuições que a gente gostaria de ter deixado, não só através desse compartilhamento de conhecimentos, né, mas também nessa sociabilidade, né, e do respeito às diferentes culturas, às diferentes habilidades, também tudo sempre lembrando, né, dentro do que a gente pode prever dentro das camadas das organizações curriculares, e também levando em consideração a camada de conteúdos, né, que serviu como base para a gente foi balizar o nosso projeto, saindo dessa interculturalidade, né, trazendo jogos e brincadeiras do mundo, foi o que proporcionou a gente abrir esse caminho para depois, né, até concluindo, né, esse primeiro projeto foi sobre os continentes, e a ideia depois foi a gente finalizar esse planejamento com jogos e brincadeiras tradicionais da América Latina, né, de uma maneira geral, assim, partindo do México até chegar a jogos e brincadeiras tradicionais e regionais do sul de Minas, né, de Minas Gerais, onde uma área bem regionalizada que a gente pôde trazer para eles num projeto futuro, né. A gente continuou com esse projeto foram 6 meses, depois a gente fez mais um tempo para poder finalizar, e foi muito interessante também ver essa progressão deles, né. Mas também só uma memória, né, que nem tudo sai do jeito que a gente gostaria. Às vezes a gente teve um problema também, foi um desafio, né, que a gente enfrentou com o nono ano, deles não quererem em determinado momento participar mais das aulas, né. Eles optaram por ficar na sala escrevendo sobre a matéria, sobre outros conteúdos da educação física, em vez de participar das vivências que a gente estava propondo, né? Então, esse foi um comportamento que leva a refletir sobre essas questões relacionadas ao interesse dos adolescentes, né? E como trazê-los e como engajá-los também nesse significado das aulas de educação física, né? Mas acho que foi um bom desafio para a gente entender também como voltar a conectar com eles e trazê-los novamente para as nossas aulas, né? No mais, eu acredito que sejam essas nossas contribuições. Agradeço a todos que participaram do projeto, a realização desse planejamento também, as meninas, a Paula, nossa professora, supervisora, e ao PIBID também pela oportunidade de desenvolver esse projeto. Muito obrigado a todos pela participação e até uma próxima. Então, queria parabenizar os meninos pela apresentação, não apenas pela apresentação, mas também pela dedicação durante todo esse período, enquanto bolsistas do PIBID, né? Eu reconheço
o trabalho árduo que vocês tiveram, tanto nessa captação de pequenos detalhes durante o processo de observação, a estruturação do material de vocês também, que ficou muito bacana, seja pela utilização de múltiplas linguagens ou pela possibilidade de dialogar, como o Stefano muito bem colocou na apresentação dele, ao mesmo tempo que faz um diálogo com o aluno, dialoga também com o professor, né? Então é um material que dá um suporte muito legal. A questão da utilização da Vivi, né, a personagem principal do livro de vocês, para fazer esse movimento narrativo e tentar trazer aquele aluno que não gosta da aula de educação física, que não se sente confortável de fazer, para mais perto das intervenções de vocês, também é muito interessante. E assim, apenas parabenizar vocês por toda a dedicação enquanto bolsistas e também agradecer pela possibilidade de ter conseguido participar desse projeto tão bonito e que até hoje vocês conseguem colher frutos dele, seja na atuação profissional de vocês, dentro da escola e fora dela também, ou as sementes que vocês deixaram como exemplo para os pibidianos que ainda estão aqui com a gente. Então, parabéns pelo trabalho, novamente, que vocês desenvolveram, e com isso a gente encerra o nosso ciclo de socialização. Foi um prazer poder ver todos os trabalhos, desde lá da live do pessoal de Juruáia, passando pelo pessoal de Muzambinho e chegando agora, encerrando com o pessoal de Monte Belo. Foi muito bacana enxergar o quanto a gente conseguiu produzir e caminhar rumo a uma educação física mais sensível dentro da quadra de aula, né? Acredito que é isso. Então, caminhando para os finalmente, reforçar a questão do nosso certificado. Caso você tenha interesse em ser certificado pela participação no evento, a gente solicita que vocês preencham o formulário de participação que está aqui na descrição do vídeo, e qualquer questão que vocês quiserem entrar em contato com os bolsistas, vocês podem chamar eles no e-mail, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, ou então nas redes sociais do GProfef, @GProfef no Instagram, GProfef no Facebook também. Vocês podem enviar mensagem lá que qualquer questão que vocês quiserem pontuar, a gente dialoga por lá, tá bem? Então, agradecer a participação de todos os bolsistas que se comprometeram a fazer esse evento acontecer. Sem eles, as grandes estrelas do nosso evento, ele não teria acontecido. E também agradecer você que está assistindo aqui, que está acompanhando e se atualizando do que a gente vem produzindo aqui dentro do SECAIS, no Instituto de Muzambinho, no Instituto Federal de Muzambinho. E no mais é isso. Então, encerro aqui o nosso ciclo de socialização, agradeço a participação de todos e nos vemos no ano que vem, quando a gente fizer a realização do ciclo de socialização para socializar as intervenções que estão acontecendo agora no decorrer do ano de 2026, tá bem? Até a próxima, um grande abraço a todos e tchau, tchau!